Quando a gente fala de toda a metodologia de gestão de estoque, de sem estoque não tem venda, né, que é uma máxima que eu uso, uma piadinha que eu faço, que é quando o cliente entra na sua loja e se ele não tem, na sua marca, e ele não vê o que ele está procurando, ele não compra. Já vai gerando algumas questões para quem trabalha com moda autoral, com slow fashion, por exemplo, e principalmente porque eu fui mais capacitada, né, eu comecei minha carreira em grandes magazines, em grandes redes que já foram de fast fashion, e vou contextualizar tudo isso para vocês na semana que vem, contar um pouco da minha história e tudo mais. Lembrando, tá, gente, que eu trabalho com moda há quase 20 anos, então a realidade 20 anos atrás era totalmente diferente. Vamos começar assim contextualizando todo esse processo, como que eu vim parar no estudo da sustentabilidade na moda, tá? Concluí um mestrado ano passado aqui pela UTFPR, no Paraná, no programa PPGTE, que é um dos programas mais relevantes aí do Brasil nos estudos de sustentabilidade, e a minha dissertação é toda com foco, obviamente, né, na indústria da moda, porque eu não sei falar de outra coisa, né, gente, é brincadeira. Mas é um programa interdisciplinar de estudos de tecnologia, sociedade e desenvolvimento sustentável, e então fui estudar isso justamente quando eu saí da minha última posição na lingerie, que vocês vão saber mais sobre o meu trabalho que foi executado lá. Quando eu saí de lá, eu já estava percebendo o que estava acontecendo com a indústria como um todo. Eu sei que para a maioria de vocês isso pode não ser uma realidade ainda, para alguns de vocês é. Eu vi aqui nos comentários que alguns estavam bem ansiosos, que querem fazer uma marca sustentável, etc. Eu leciono também agora, né, em universidades essa questão da sustentabilidade, como fazer marcas realmente sustentáveis. A gente vai falar dos pilares, principalmente o mais esquecido, né, da sustentabilidade, que é a sustentabilidade econômica, né? Mas nesse trabalho todo eu comecei a ver todo o processo que estava acontecendo com a indústria da moda. Então, para a maioria de vocês que talvez nunca pensou nisso, isso não é um assunto que reflete nos seus consumidores, que eles estão demandando isso de vocês, eu convidar a todos que estejam aqui nessa live ainda, nessa aula, para já começar a plantar essa semente, porque como eu citei, né, como o mundo digital e o Instagram e etc. eram necessidades que já estavam aí, né, para ficar, mas muita gente não estava fazendo ainda, e esse ano a pandemia veio com tudo para, né, que a gente entrasse, né, então assim, quem não estava na internet teve que entrar meio que na marra esse ano. A questão da sustentabilidade vai acontecer a mesma coisa a qualquer momento, é tipo que nem o coronavírus, apareceu a qualquer momento, ninguém estava preparado para aquilo. Então quem já estava digitalizado de alguma forma conseguiu fazer essa transição sem muita dor. E a questão da sustentabilidade vai acontecer a mesma coisa. Não estou deixando gravada essa live, mas vai ficar aqui em algum lugar no meu computador, e quem sabe a gente vai até usar um trecho disso quando acontecer. E eu quero que todos vocês estejam preparados para que isso não seja uma coisa desconhecida, complexa, difícil, e que essa transição não seja tão dolorida para todos. O que eu vivi, tá? Assim, eu sei que vários de vocês tem mais idade, mais anos aí de estrada do que eu, mas eu vou fazer quase 20 anos, ou praticamente 20 anos trabalhando com moda, e quando eu comecei a estudar, meus primeiros empregos, enfim, principalmente na Inglaterra, né, quando eu fui estudar lá em Londres, e ainda bem jovem, fiz faculdade lá, etc., a gente vivia o ápice do fast fashion, tá? O que é o fast fashion? É a moda focada principalmente no volume e no giro rápido de vendas, coisa que até hoje todo mundo gosta que aconteça, né? Que você venda rápido e várias unidades, tá? Então esse é um modelo que vem da Revolução Industrial, onde você tem todo o maquinário, então sai daquele processo manual, onde você faz uma peça de cada vez, uma por um humano que faz absolutamente tudo, desde plantar as fibras até fazer a tecelagem, etc, etc, e cortar e tingir e aí eventualmente costurar essa peça para vender, que então eram produtos que ficavam com o usuário, né, por muito mais tempo, custavam muito mais caro, dava muito mais trabalho para a pessoa fazer. E a Revolução Industrial foi quando a tecnologia, né, começou. Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, se vocês procurarem, Andressa Rando Favorito, Revolução Industrial, onde eu falo um pouco sobre esse processo e como a indústria da moda, né, mais uma vez, extremamente importante para a nossa sociedade, extremamente importante para a economia do Brasil, extremamente ignorada, né, pelas grandes lideranças, né, não é um setor favorecido como outros setores, infelizmente, em questões fiscais e etc. Então essa é uma bandeira que eu convido a todos aí a nos ajudar, né, porque a gente é muito relevante no giro da economia que acontece no nosso país. E a Revolução Industrial,
né, a gente vive aí consequências da Revolução Industrial até os dias de hoje, e quem iniciou a Revolução Industrial foi a indústria têxtil, tá? Então, quando todos os maquinários começaram a ser desenvolvidos com novas tecnologias, com as energias, né, a vapor e etc., que foi substituindo o trabalho humano. Então, em vez de um humano fazer tudo, a gente daí começou a ter máquinas, né, que iam fazer aquele trabalho. Então, a revolução foi o que ia acontecer com os humanos, etc. E vejam que a gente vive isso novamente, que alguns falam que é a quinta revolução industrial, a quarta, a sexta, enfim, né, já deram várias novas revoluções aí industriais, com a medicina, né, com a penicilina, etc. Tantas coisas que aconteceram desde o final do século XIX para cá, mas que hoje, com o digital e a tecnologia fazendo tantas coisas, o que vai acontecer com o trabalho dos humanos, né? Então essa é uma questão, né, de tecnologia e sociedade, né, tema lá do meu mestrado, e aonde que entra a sustentabilidade como um todo nisso. Bom, o sistema da Revolução Industrial, ele é baseado que uma máquina para fazer uma tecelagem, etc., ela é muito cara. Então ela é baseada numa produção em escala. O que é uma produção em escala? Eu tenho que produzir muitas peças para pagar aquela máquina, para pagar a energia que é utilizada ali, e eu não posso necessariamente fazer uma peça, tirar, que é que nem quando eu explico para vocês da peça exclusiva, que isso dá muito trabalho para vocês, e vocês não conseguem ter escala, e precisam tentar mudar isso, vocês têm que ter pelo menos grade, etc. E aí muita gente acha que isso conflita com a moda sustentável, e hoje eu vou quebrar esses mitos, né? Espero que dê numa hora, que essa é uma aula que quando eu dou em pós-graduação, em universidade, a gente passa um dia todo, né, falando sobre isso. Bom, e quando você precisa necessariamente da escala, então quer dizer, eu não posso ter uma máquina cara aquela estrutura toda e fazer uma peça, daí parar a máquina, desligar ela, daí mudar todo o fio e tal, muito como às vezes, quando você for pensar, né, quem já colocou linha em overlock sabe o que eu tô falando, né, você passa um tempão lá botando todas aquelas linhazinhas, então quando você passa o fio no overlock daquela cor, você quer fazer o máximo de coisas com aquela cor, né, então acho que isso já ilustra bastante como funciona. Então, com o maquinário que veio da Revolução Industrial, você necessariamente precisa de escala, tá? E isso gerou uma necessidade do mercado, que fez com que a gente desenvolvesse o marketing, etc., com uma uniformização da moda, onde em vez de eu fazer um vestido sob medida para mim, né, com o meu alfaiate, com a minha costureira, eu agora passo a usar algumas peças que são padronizadas. A Revolução Industrial começou primeiro com a tecelagem, então os tecidos eram feitos em massa, mas ainda as roupas eram cortadas individualmente para as pessoas. E quando a gente entrou já ali, mais ou menos ali, anos 40, 50, principalmente pós-guerra, começou-se a desenvolver daí o prêt-à-porter, que é o que a gente vive hoje. São peças prontas, né, com padronização de tamanhos, onde você vai ter várias peças iguais e você vai vender para várias pessoas. Isso é o que a gente vive hoje, e essa é a indústria em escala que foi implementada. E o marketing veio para focar em ensinar para as pessoas que a moda era essa e que então todo mundo tinha que usar aquele produto, todo mundo que tinha que usar aquela calça daquela marca, todo mundo que tinha que usar aquela roupa de não sei qual cor, né? Isso para que aquela máquina que fez aquele tecido todo, todas aquelas toneladas de tecido naquela cor, se pagasse. Porque se a gente defendesse a individualidade das pessoas, a própria máquina não ia se pagar, tá? Então essa é a grande discussão, inclusive econômica, né? E aí entra inclusive o Capital, né, de Marx, que, enfim, muita gente fica com receio, né, disso, porque é comunismo e tal. Não é nada disso, é um livro que fala muito sobre a economia, né, das máquinas versus os humanos, e tem muitos insights sobre o que a gente faz, porque a Revolução Industrial é um processo econômico diretamente relacionado à nossa indústria da moda. Gente, olha esse sol, ele tá me perseguindo. Agora, para onde que ele vem? Vou ficar mais para cá ainda, vou virar tudo mais para cá. Nunca veio para cá esse sol, gente. Isso é coisa de sexta-feira 13. Só pode ser. Bom, então todo esse contexto aqui, deixa eu ver. Estão me vendo ainda? Tá dando para me ver aí, né? Então tá, vamos ficar mais para cá. Vou fugir do sol até ele se pôr aqui durante a nossa live. Bom, então tudo isso para dizer que a gente vive uma consequência de um movimento econômico que já começou há mais de um século atrás e que a gente está vendo essa transição acontecer. Ninguém, né, tem a resposta de $1 milhão para onde vamos, o que vai acontecer,
mas o que a gente está vendo realmente de tendências de consumo é que as pessoas estão buscando cada vez mais individualismo, justamente porque a gente chegou num ápice disso. Então a sustentabilidade na moda se tornou cada vez mais importante, ao passo que meio que não tem fim. E aí vem um pouco da minha história, né, que comecei praticamente no final dos anos 2000, no começo dos anos 2000, onde a gente estava vivendo esse ápice, né? E para contextualizar, eu lembro que na faculdade eu tinha um professor de estudos culturais e eu perguntei, ele tinha livros publicados e era um PhD no assunto, e eu perguntei para onde que a gente está indo, né? O que é o futuro, né, da moda? E ele falou isso em 2002, mais ou menos. A gente vai comprar cada vez mais roupa e vai ser cada vez mais barato. E aquilo ficou em mim. Eu lembro que naquela época saiu uma calça jeans de um supermercado lá que se chamava Tesco, por 2 libras ou 4 libras, uma coisa assim. Então, lógico, hoje a libra tá uma fortuna, mas é assim, o equivalente a uma calça jeans sendo vendida por R$20. Então, eles fizeram um modelo de calça jeans e era assim, né, um supermercado que vendia coisa de 300 mil peças por semana, né, daquela calça jeans. Então, isso ilustra muito a economia de escala. Por mais que eles lucrassem poucos centavos, ou um real, uma libra, enfim, em cada calça, a gente está falando de mais de 300 mil peças por semana sendo vendidas ali. Então, e aí foi indo, só que a gente começou a criar um colapso, porque esse mesmo professor, hoje, nessa mesma universidade, que é uma instituição muito rica, né, a London College of Fashion, onde eu estudei, de pesquisa, eles têm professores que estão na Câmara dos Commons lá, né, no governo, na bancada dos estudos de sustentabilidade do país, do Reino Unido. Isso porque a gente chegou num colapso, isso foi, e quando eu comecei a trabalhar como compradora, gestora de produto e estilista dessas empresas, desses grandes varejistas, a cada ano a nossa meta era vender mais peças e ter mais lucro. Lógico, assim eu desenvolvi o método que eu apresento para vocês, só que eu também presenciei que aquilo não ia ter fim. Eu falei, e agora? A gente vai vender mais coisa para mais gente? Assim, já estava num limite que eu falava, gente, isso aqui não vai dar muito certo por muito tempo. E, de fato, aí você começa a sucatear muitos produtos. O que vem acontecendo é que a gente chegou num colapso onde, como que eu estimulo mais o consumidor a comprar tantas peças assim por semana? A gente chegou num ponto, na última empresa que eu trabalhei, onde a meta era a gente lançar 4 coleções, 4 conjuntos, né, de calcinha e sutiã. Então, cada conjunto tinha 2 sutiãs, 3 calcinhas, uma camisola, cada um de uma cor, 4 por semana. E eu falava, gente, quem compra 4 sutiãs por semana? Quem é essa? Eu sou apaixonada por lingerie, sempre comprei muita lingerie. Nunca vou dar conta de comprar tudo isso. Acho que agora o sol foi. Ó, agora deu certo. Vamos voltar aqui pro nosso lugar normal. E aquilo começou a me incomodar bastante. Foi aí que, quando eu terminei a minha missão nessa empresa, que vocês vão saber tudo na semana que vem, de dar o primeiro lucro da história dela, a gente aplicando esse método, mas tentando sempre adaptar para uma coisa um pouco mais real, mais humana, mais que, enfim, que ia funcionar. Eu disse, isso aqui não é mais para mim, e aí que eu vim para Curitiba. E aí que eu comecei a estudar a sustentabilidade, né? Isso em 2013, 2014, e aí concluí meu mestrado no final do ano passado, inclusive. Então, o que a gente vem estudando com relação a isso é que a gente está chegando num colapso onde as pessoas não querem 4 sutiãs por semana. Tá? Por mais que ainda tenham muitas pessoas que querem, a gente sempre está seguindo, né, países que estão na vanguarda cultural, enfim, e geralmente o que está acontecendo lá chega aqui no Brasil uns 5, 6 anos depois, né, culturalmente, agora um pouco mais rápido por conta da internet, mas ainda assim, né, então essa questão da sustentabilidade está mudando muito como a gente tem que se comportar na produção dos nossos artigos. Então, o que para mim solidificou é que eu não preciso, a gente não precisa fazer mais unidades de produtos. Isso vai impactar na economia de escala, ou seja, quando a gente faz menos volume, sim, o preço fica mais alto. Mas e como que a gente vai combater isso? As pessoas não necessariamente querem 4 blusinhas de R$50. Talvez elas estejam mais preparadas para economizar e comprar um produto um pouco melhor e comprar uma de R$200 que dura mais tempo. Tá? E que vai ter um caimento melhor e que combina com mais peças, etc, etc. Esse é um movimento que a gente já está vendo de uns 5 anos para cá, que deve se intensificar. Então, só por aí, se você já trabalha com modinha, né? Tem muita gente que até escreve assim, eu trabalho com modinha blogueira. Eu adoro esse termo, né? Então, assim, eu entendo que tem muita gente que não tem poder aquisitivo para pagar mais caro numa peça de roupa, tá? Só que, igualmente, eu tenho alunos e clientes que reportam que, às vezes, eles têm uma loja que vendem produtos mais caros em regiões mais humildes. E eu questiono, falo, será que esse ponto aqui tá legal?
Isso aconteceu recentemente com uma cliente minha que trabalha com moda praia. Aqui em Curitiba eu conheço bem a loja dela, os produtos, e tem maiô lá, morena rosa, etc, de R$600. E ela disse, olha, como eu trabalho com modeladoras, né, maiôs e calcinhas de biquíni modeladoras, biquínis com tamanhos especiais no busto, etc, etc, e são lycras e materiais que duram muito mais tempo, aqui eu tenho aquele cliente que ganha um salário mínimo e economiza para comprar um iPhone, porque ele sabe que o iPhone vai ficar com ele por muitos anos. E essa cliente, ela não quer um biquininho de R$30 que ela compra lá em qualquer lojinha, que não segura o busto dela, que ela se sente mal, etc. Então ela economiza o ano todo para comprar um biquíni comigo. E eu vendo esse um biquíni, ela fica feliz, e no ano que vem ela volta e compra mais um. Então é por aí que a gente começa a ver esse movimento da sustentabilidade versus volume versus o preço, tá? Muito bem, então já contextualizei a coisa toda aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver que agora a gente vai entrar nos 3 pilares de Sachs, que é um dos maiores estudiosos aí, que, enfim, todos os conceitos que a gente tem de sustentabilidade, a gente puxa e se alimenta, né, da fonte de Ignaz Sachs, e o Sachs vai explicar, isso se permeia por tudo, também já evoluiu para mais pilares, etc, mas seguem sendo os 3 pilares que a gente tem que pensar para a sustentabilidade, tá? E a primeira vai ser a sustentabilidade ambiental. Então esse é o primeiro que todo mundo pensa quando a gente fala de moda sustentável, depois a gente vai falar de moda autoral, sobre isso aí também, né, qual que é a diferença de moda autoral para sustentável, mas a primeira coisa que todo mundo pensa. Esses dias eu estava assistindo um programa daquele de bicho, né, e tal, do David Attenborough, que é um inglês explorador aí, enfim, daqueles que faz aqueles filmes, tem os tigres, aí tem as baleias, né, e tal, e que tá na Netflix, inclusive, e ele falou, né, ele começou a contar da trajetória dele de mais de 50 anos, que ele faz esses vídeos para a BBC, e aí ele contando como é que era 50 anos atrás, quando ele visitava aquelas regiões, lá, sei lá, na África, ou na Patagônia, não sei onde e tal, e como que tá agora, ele foi revisitar, e aí ele começou a explicar, né, como o número de humanos cresceu tanto, e as florestas foram sendo cortadas, né, etc. Começou a falar dessa questão da exploração. E eu, inclusive, eu anotei, e eu não deixei aberto para essa aula, mas eu vou achar aqui, ao vivo e a cores, para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele falou uma frase assim, você não pode cortar a Mata Atlântica, não faz rainforest, né, enfim, florestas, para sempre, e qualquer coisa que você não pode cortar para sempre, que você não pode fazer para sempre, é por definição não sustentável, né? Então vamos pensar no nosso contexto. O que a gente não pode fazer para sempre, né? Então a moda sustentável, o que ela está acontecendo? Não a moda sustentável, a moda como um todo, essa indústria que a gente criou, do giro alto e do alto volume, ela demanda que a gente troque de roupa com muita frequência. E a gente está aqui para vender roupa, a gente pode pensar que isso é uma coisa boa pra gente, né? E daí o que acontecer com essa roupa depois que a pessoa não usar mais não é problema nosso, né? Só que, né, tem aquela outra máxima, né? Quando você pensar em jogar alguma coisa fora, lembre-se que não tem fora, né? Fora é o planeta, então a gente vai jogar aqui na nossa casa. E realmente a gente está com um problema de lixo tóxico muito, muito sério dos têxteis, tanto resíduos têxteis na confecção, que só o Bom Retiro e o Brás produzem assim toneladas por dia, é um negócio assim monstruoso, e que eu tô aqui para dizer para vocês que hoje a gente não tem uma solução realmente sustentável. Então quem viu aí numa revista uma coisa fofa, que tem gente que tem gente reciclando essas fibras e tarará, assim, é um percentual muito pequenininho, é muito difícil de fazer, tá? Porque a gente tem que separar as fibras, tem que separar as coisas, nem tudo dá pra gente reciclar. O Brasil tem boas tecnologias de reciclagem de fibras, mas assim, é um percentual muito pequeno, e quando ela é reciclada, ela precisa ser misturada com fibras virgens, né, que a gente fala, porque a fibra não é forte o suficiente para fazer um novo tecido ainda, tá? Então, o desperdício, o resíduo que a gente está gerando é brutalmente maior do que a nossa capacidade de reabsorver ele. Num artesanato que dê conta, numa doação que dê conta. Quem acha que está com consciência tranquila, fala, vou doar essa peça aqui e tal. Já existem vários estudos dos impactos dessas doações, que assim, limpa a consciência de quem está doando e gera um pepino lá para a ONG, para o pessoal que está recebendo, etc. Então esse é um problema muito, muito sério mesmo, e ele vai bater, e tem custos também para essa reciclagem. Quem falou tem custos, é muito triste, não sei se está se referindo a isso, mas sim,
Então, reciclar um produto ou um retalho, etc., é muito mais caro do que fazer um novo. Então, a gente tem essa questão também, né? Então, só nisso daí, eu já, assim, me sinto... A minha missão de ensinar para vocês a gestão do estoque, para mim, é dos meus estudos acadêmicos, eu foco muito nisso, porque o estoque correto que as pessoas querem comprar, você vai vender o que as pessoas querem comprar a preço cheio, ela vai usar esse produto, a gente vai falar disso na semana que vem, e se mais de 90% do seu estoque for estoque bom, que as pessoas compram e usam, e ela usa há muito tempo, você já fez um baita de um serviço para o meio ambiente, porque a sobra e as peças encalhadas, todos os micos que vocês têm, vocês sabem que ninguém quer usar. Não é só o seu cliente que não comprou. Às vezes você faz uma doação, as pessoas não querem usar. Quantos alunos meus que falam, a gente brinca de separar o joio do trigo quando começa a fazer essa limpeza, e aí tem aquele produto que fala, mas assim, mas não sai nem com reza braba. As pessoas não querem nem de graça. Então vocês não concordam que isso é um lixo? Então, se você não compra esse produto, a confecção nem produz, porque ela produz de acordo com a venda, com a demanda, tá? Só que ela não é circular, né? O que é circular? Que a hora que acaba, ou seja, ninguém quer mais, ela volta para o começo do ciclo. Ela vira um produto novo e tal, e na moda isso, infelizmente, é tipo irrisório, 0,5% do que é produzido que acontece ainda, por melhor que sejam os seus esforços, quem tem moda sustentável aqui, tá? Bom, então o ambiental, que é o primeiro pilar de Sachs, é isso daí. Se eu não posso fazer isso para sempre, ele é, por definição, insustentável. E a gente não pode fazer isso para sempre, tá? A gente está dando um migué, né? Como a gente fala, a gente está enrolando, está empurrando com a barriga as consequências disso que vão ficar para os nossos filhos, tá? Então, a responsabilidade de vocês de aprender a comprar direito e colocar um produto no mercado, que mesmo que ele seja um pouco mais caro, se você está incentivando a pessoa a comprar uma peça e usar essa uma peça por 5, 10 anos, em vez de ela comprar 5 de 20 reais, de 30 reais, etc., que ela vai usar 2 vezes e vai desfacelar, ela não quer mais, ela vai jogar fora, você já vai estar no caminho para a sustentabilidade, você já vai gerar muito menos resíduo. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, assim, no fundo do meu coração, vai diretamente de encontro ao com o que eu acredito, tá? Então, essa questão ambiental, a gente vai ter que pensar em todos os resíduos têxteis, da tinturaria, etc, e para onde que vai essa roupa quando as pessoas não querem mais usar, e o que acontece com todos os micos por aí, tá? Depois, o segundo pilar, a gente tem que ter em consideração é a sustentabilidade social, né? Então, o que é uma sustentabilidade social? Muito do que vem acontecendo hoje com a transparência, né, das redes sociais, etc., é a questão da humanização do trabalho de quem está por trás. Acho que o post mais comentado e mais curtido do meu Instagram foi recentemente uma frase que o Emicida falou no Roda Viva sobre a mãe dele, que é costureira, e ele tem uma marca de moda e tal, que ele não acha certo a mãe dele ganhar R$9, alguma coisa assim, pelo trabalho dela e tal. E repercutiu tanto aquilo, então isso é uma questão de sustentabilidade social. Para que a gente produzisse mais e mais peças, e metas que eu tinha quando eu trabalhava no fast fashion no exterior, quando a gente não sabia que isso era um problema, tá, gente? E assim, não é desculpinha, não, mas assim, muita gente ainda não se lembra, você tá tão imerso naquilo, né? E muitos do fast fashion hoje são os principais apoiadores e financiadores de pesquisas e de novas tecnologias de reciclagem. Então, separem bem isso, tá? O grupo Inditex da Zara, por exemplo, é um dos maiores investidores na pesquisa de reciclagem de fibras e que está colocando isso no mercado lá na Europa e tal. Então a gente tem que, né, cuidar com alguns preconceitos aí, porque se não fosse eles, talvez a gente não teria algumas fibras, como a que eu estou usando aqui hoje, que é uma poliamida biodegradável, feita aqui no Brasil, né, pela Rodia, por exemplo, que é biodegradável quando eu não quiser, além dela ser totalmente atemporal, que eu posso usar essa peça aqui por sei lá quantos anos, já tenho ela há mais de 1 ano, lava na máquina, não precisa passar, que é outro gasto energético também, não faz bolinha, não perde cor, etc. Também quando eu não quiser mais ela, posso passar para frente, se não quiser, você põe na terra que ela vai se decompor. Então isso é uma tecnologia brasileira que precisa de pesquisa, que precisa de investimento, e hoje quem está fazendo isso muito bem, esses investimentos, são as grandes redes de fast fashion, tá? Então o social, o que acontece na minha empresa quando eu estou empregando as pessoas? Como que eu estou pagando as pessoas que trabalham
na minha cadeia? Porque a cadeia da moda ela é muito complexa, certo? A gente tem várias pessoas no decorrer do caminho. Então tem desde a da costureira, tem a tecelagem, tem a pessoa que planta o algodão, esse é um problema seríssimo aqui no Brasil, né? A gente tem as plantações de algodão no Brasil em condições extremamente precárias, né? Alguns análogos à escravidão, não na confecção, mas sim nas plantações, né? Onde não tem qualquer regularização do trabalho. Isso é um problema social, né? Essas pessoas têm famílias, elas voltam para casa e isso tudo vai se embutindo dentro dos produtos, dos nossos produtos, né? E isso vai gerando uma carga negativa também, né? Ao contrário, onde a gente tem, e isso é também uma área importante do meu estudo, da minha dissertação, dos meus artigos publicados, etc., que é sobre clusters de moda, ou seja, polos produtivos de moda, e eu estudei principalmente o Paraná e Santa Catarina, né, onde eu estou mais inserida, onde a gente tem esses polos produtivos, a gente tem um impacto social naquela região, onde, por exemplo, em Cianorte, não me lembro agora de cabeça, mas mais de 15% da população de Cianorte trabalha na indústria da moda. Eu dou aula lá na FASEC, que é uma faculdade criada pelo Grupo Morena Rosa, e, sinceramente, são os alunos mais brilhantes que eu já dei aula. Não sei se tem algum aluno aí da FASEC aí, no Brasil, tá? E lá em Cianorte, não sei se vocês já foram para Cianorte, é longe, gente, é difícil de chegar lá, não tem aeroporto, tem que ir para Maringá e tal. E eu fico fascinada com o profissionalismo deles, o quanto que eles sabem. Isso é por quê? Porque ali a sociedade toda é beneficiada da tecnologia, do aprendizado que está acontecendo. O próprio Grupo Morena Rosa, que é de lá, tem um impacto muito positivo lá na cidade. Eles fundaram, né, essa faculdade para capacitar as pessoas da cidade, para não precisar trazer profissionais de fora, né, que às vezes é mais caro e tal, para gerar emprego na própria cidade. Então essas questões, elas vão fazer uma sustentabilidade social também. Ou seja, a Morena Rosa não precisa fazer outra fábrica no Paraguai, por exemplo. Ela até pode vir a fazer, mas ela está se esforçando bastante para desenvolver a região ali de Cianorte. Inclusive, acho que o Marcão, o dono, é candidato a prefeito de Cianorte e tem o meu apoio, né, para ajudar também ainda nessas questões aí da contribuição do Estado também para o desenvolvimento da nossa indústria da moda ali. Então, isso é um impacto social. Tem muitas marcas no Moda de Sucesso Pro também que tem exatamente um propósito social, seja de cooperativas, de como que você vai capacitar. Uma das minhas alunas, ela tem que ter um lucro muito bom e um markup muito bom, porque ela faz uma doação considerável do lucro líquido dela para uma instituição que resgata meninas em situação de vulnerabilidade de tráfico humano, por exemplo. E além disso, eles trabalham numa ONG, onde vai capacitar essas meninas profissionalmente para que elas aprendam a técnica de costura, de corte, etc. Elas ganham emprego e fazem, né, ajudam a produzir essas roupas. Então, isso é um impacto social. Então, você não precisa estar perfeito em todos os pilares, mas aqui eu estou citando, né, da sustentabilidade os 3 que são necessários para algo ser sustentável. Ou seja, se eu pensar só no ambiental e o social for ruim, ou seja, se eu estiver degradando a minha sociedade, vamos pensar mesmo, isso por definição não deveria acontecer, mas a plantação de algodão, por exemplo. Vou plantar algodão orgânico porque isso não danifica o solo, né? Há controvérsias, etc. E beleza, então isso ambientalmente vai ser legal. Mas como que estão as relações de trabalho sociais com as pessoas que estão trabalhando nessa plantação, que estão fazendo a fiação, etc. Se isso estiver ruim, se isso for irregular, se isso estiver causando um impacto social negativo naquela região, a gente não tem sustentabilidade, tá? Porque essas pessoas ou vão deixar de trabalhar lá, ou vão, né, vir a óbito, dependendo do que pode acontecer, se for segurança, etc. E não vão querer continuar trabalhando lá, você vai ter uma carência de mão de obra e vai ter um problema social que de repente você tem que sair daquela região. E não é isso que a gente quer que a sociedade prospere aonde o nosso negócio está. Então esse é um ponto aí da sustentabilidade social. E aí, sabem qual que é o terceiro pilar de Sachs para a sustentabilidade, minha gente? Tá? Que até aqui, quem tem moda sustentável aí, marca, tá todo mundo chacoalhando a cabeça, isso aí. Bom, o terceiro pilar, gente, é sustentabilidade econômica, tá? Então é por isso que a gente está aqui. Porque todo esse propósito, tudo isso é lindo, maravilhoso, só que se você vende 3 peças por mês e você fatura R$500, infelizmente o seu impacto é pequeno. Quantas pessoas você consegue empregar com esse dinheiro? Tá?
A gente vive hoje num sistema econômico que a gente começou a falar lá no começo da Revolução Industrial, etc. A gente vive, né, eu falei até do próprio Capital, né, que, né, tem relatos justamente dessa Revolução Industrial do final do século XIX e tal. A gente vive num modelo econômico capitalista, onde o dinheiro é a moeda de troca. Então, por mais que a gente tenha movimentos de economia colaborativa, etc., inclusive estudei, fiz módulos sobre isso no mestrado, senti muito em perceber que, na verdade, assim, não é significativo o suficiente para a gente conseguir reverter tudo completamente. Tá? A gente ainda não consegue trocar uma roupa por uma pasta de dente, por eletricidade, por exemplo. Né? A gente tem muito chão ainda, assim, coisa de séculos para isso mudar. Então a gente trabalha hoje com troca monetária, tá? Do dinheiro que vocês pegam esse dinheiro para comprar mercadoria, trabalham para agregar valor naquela mercadoria. Quem puder ler o Capital de Marx, assim, tirando toda preconceito sobre o comunismo e tal, é um livro histórico que vai falar muito sobre o trabalho que a gente faz. Tá? Tem um capítulo todo sobre a mercadoria, o valor da mercadoria, ele fala sobre diamantes, sobre vidro, é absolutamente o que a gente vive, tá? A gente vai comprar uma prata bruta e vai fazer um anel e vai agregar valor àquilo para vender ele por mais dinheiro. A gente embute trabalho e design e criatividade num material que não tem tanto valor e a gente agrega valor para alguém que vê valor naquele produto para ele comprar. E quando essa pessoa compra, ela nos dá o quê? Dinheiro. Tá? E aí o que você faz com esse dinheiro? Você paga as suas contas, você paga pessoas, outras pessoas que trabalharam ali. Então esse é o sistema que a gente vive. Tá? Se a gente não consegue realizar isso e entender que o seu trabalho, mesmo sustentável ambientalmente e socialmente, ele precisa gerar riqueza monetária para que você consiga levar a sua mensagem mais adiante do mundo, para que você consiga que mais pessoas comprem o seu produto, não é isso que a gente quer? Se a gente quer uma moda mais sustentável, não adianta nada a gente falar que a Zara é malvadona, tá? Até porque eles estão fazendo muito mais pela sustentabilidade da moda do que quem está fazendo uma pecinha lá em casa e vendeu o mês inteiro, tá? É uma realidade difícil né, quando a gente tem essa resistência. Para quem tem curiosidade sobre isso, ano passado eu fiz uma visita técnica lá no grupo Inditex da Zara, visitei fornecedores, visitei lá dentro da Zara mesmo. Tem uma playlist toda que acho que não está visível no meu canal do YouTube, mas eu vou colocar no nosso PDF, tá bom? Que é sobre o que a Zara está fazendo, né? Porque o pessoal fala muito da Zara, né? A Zara está fazendo para sustentabilidade. Eu visitei o grupo Inditex, então eu falo da Zara, o pessoal estigmatiza bastante a Zara, mas aí leia-se o fast fashion, né, as grandes redes varejistas, inclusive várias que eu trabalhei há muitos anos atrás, né, e que estou vendo também esse movimento, e digo mais, eles estão um pouco em apuros, né, a gente tem vários aí que declararam concordata e falência, como a Forever 21, o próprio grupo Arcadia, que foi a minha escola por mais tempo lá no Reino Unido, o grupo da Topshop, etc., está em apuros, né, porque eles estão com essa dificuldade de migrar para um formato que vários de vocês têm, que é essa conexão direta com o seu consumidor, de você conseguir ter um relacionamento realmente com as pessoas. Então a gente tem várias coisas que os pequenos têm que são extremamente favoráveis para esse movimento que o fast fashion não tem. Mas eles têm o capital, né? Então com o capital eles conseguem investir em tecnologia e informação e mudando também esse mindset dos consumidores, tá? Certo, gente? Então, para os 3 pilares aqui, deixa eu ver um pouco aqui das perguntas de vocês. Questão de embalagem. Bom, um ponto que eu não citei ali na introdução é que a sustentabilidade ela é extremamente interdisciplinar. O que isso quer dizer? Não tem uma coisa que você vai fazer que vai ser 100% sustentável. Então, quem está começando, já cuidado com isso, tá? Não vai, sou uma marca sustentável. Isso, por definição, já não existe, tá? Porque produzindo um produto, você já está gerando lixo, tá? Assim, ter filhos não é sustentável, tá? Grande parte da destruição, né, do meio ambiente é porque tem muito mais humanos, a gente multiplicou por muitas vezes o número de humanos que vivem na face da Terra e que precisa comer, e aí vem toda a indústria do agronegócio, a indústria do gado, etc, né, e aí vai embora, porque tem muita gente. Então, antes, mesmo que as pessoas não eram conscientes, nos anos 50, por exemplo,
o número de pessoas no mundo era muito menor. Então, assim, sustentável 100%, ninguém é, tá? A questão vai ser, como é interdisciplinar, aonde que você vai atuar, tá? Quem sabe eu vou dar alguns exemplos aqui, tanto de alunos como clientes meus, e que a gente pode pensar nesses aspectos. Então eu citei para vocês a Dress for Freedom, que é uma marca que está no modo de sucesso Pro, e ela, o propósito dela, quanto mais ela vende, quanto mais ela lucra, mais ela consegue impactar positivamente essa ONG que ela ajuda de resgate das meninas que são vendidas por tráfico humano e etc. aqui no Brasil, uma realidade super triste, e mais ela consegue investir nessa escola, nessa capacitação de costura, que acaba virando uma mão de obra extremamente positiva socialmente para ela também, né? E responde muito a essa dor de, poxa, eu não tenho gente qualificada para fazer o acabamento dos produtos que eu quero, tá? Outro exemplo que eu citei aqui, essa Revival, já falei até no meu feed dela. Então, é uma marca só de bodies, agora ela tem outras peças básicos, que eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu falei, ué, não entendi, mas por que eu vou pagar cento e poucos ou quase R$200 num body preto, quando isso é vendido por todo mundo, né? Então, ela realmente conseguiu gerar valor e explicar para as pessoas qual que é a proposta, e eu até me tornei adepta e tudo mais, e o que acontece é que é uma poliamida feita no Brasil, que é biodegradável, e a ideia dela, qual que é o ponto da sustentabilidade que ela trabalha? Além do material ser biodegradável, que não é uma premissa, tá? Você tem que ser orgânico ou tem que ser um material natural. Não necessariamente um algodão se enterra na terra, tá tudo certo, tá? Porque tem a questão toda química da tinturaria, etc. E mesmo se for orgânico, talvez isso não é suficiente, tá? Não adianta nada ser um produto orgânico, de algodão orgânico, que ninguém quer usar, que é feio, que é horroroso e que ninguém compra e que fica lá, tá? Ou que fica tudo torto quando lava na máquina, enfim, ou que tem que passar muito, passar a roupa, é um problema de energia, de excesso de energia, então quanto mais roupas vocês tiverem que não precisa passar, isso é um movimento para a sustentabilidade. Essas peças aqui não precisa passar, porque você veste, ela estica aqui no corpo, nunca passei isso aqui, tá todo amassado? Não. Então o linho, lindo, só que baita energia que usa, né? Para poder passar lá no mais quente do ferro. Então vejam como é interdisciplinar, tá? Então não é uma coisa, tá? Você tem que pensar em quais são os pilares que vocês vão trabalhar, tá? Então ela que está trabalhando com um material nacional, isso é outra bandeira que eu trabalho muito com a questão social, né, da sustentabilidade social e econômica. Você comprando do Brasil, empregando gente no Brasil, você está contribuindo para a economia do nosso país e está eliminando, assim, muitas emissões de CO2, né, de gás carbônico, etc., no transporte aéreo e marítimo, que é um absurdo a gente ter que trazer alguma coisa lá da Ásia. Olha a energia e a poluição que gera mar afora, quando a gente pode fazer a linha aqui, o tecido aqui, etc. Então, só comprando local, só formando profissionais no Brasil, tá? Só confeccionando no Brasil, quanto mais próximo da sua região, mais sustentável você está sendo. É por isso que a minha área de estudo dos clusters, eu sou tão apaixonada, porque para mim, quanto mais aqueles polos, mais forte aquilo fica, mais se desenvolve tecnologicamente, né? Então, enfim, você vai desenvolvendo aquela região e tudo fica ali. Se você vai em Maringá e Cianorte, ou na outra região que eu estudei, de Blumenau, Jaraguá do Sul, etc., você tem tudo ali. Tá? Quer fazer um jeans? Você tem tudo. Você tem a lavanderia, você tem os aviamentos, você tem o próprio denim, você tem os rebites, você tem tudo. Eu tenho uma amiga de Cianorte que foi trabalhar numa marca nos Estados Unidos, de jeans, de country, assim, e baita emprego e tal. Daí ela chegou lá e ela começou a ficar desesperada. Ela falou, nossa, vou fazer uma piloto, eu tenho que mandar para a China para ver um bordado numa calça, né? E lá em Cianorte, assim, eu levava de bicicleta aqui no tio, né? Isso é muito mais sustentável, certo? E eu vivi isso na Europa. Todas as nossas fábricas eram fora do país, fora do continente, tá? Então isso já é um problema de sustentabilidade, poxa, porque ali na Europa eu vivi as últimas fábricas sendo fechadas, né? Então na Europa quase agora estão começando esse movimento de voltar, Portugal, Espanha, que foi essa visita técnica que eu fiz ano passado, que tem os vídeos aqui no YouTube que eu vou passar para você, estão voltando a produzir lá e estão sendo competitivos, mesmo com um preço de mão de obra brutalmente mais alto, obviamente, do que da Ásia, tá? Porque investiram em tecnologia, investiram em design e em processo, gestão de processo, lead times mais curtos, enfim, serviço
melhor para a indústria ali europeia, de forma que o que eles podem pagar um pouquinho mais dentro do mix de produtos ali, e eles conseguem se planejar mais rápido, eles preferem comprar localmente ali em Portugal e na Espanha, em vez de comprar na Ásia. E eu, como compradora que já fui na Europa por muito tempo, vendo o modelo de negócio, falava, fechava o negócio agora mesmo pagando em euro um pouquinho mais. Lógico, né, a gente também tem, não tem imposto ali, né, entre os países, tarará, aquela coisa toda meio que nem o Mercosul, mas o governo dá uma ajudinha um pouco mais do que aqui, né, no Brasil, infelizmente, tá? Então, essas questões. Então, veja, qual é o pilar que você vai trabalhar? Então, ela está trabalhando com isso e, além disso, a atemporalidade dos produtos. Então, ela não está interessada em vender uma cor de cada 3 vezes por semana. Ela quer que esse produto aqui eu use por muitos anos. Então, ela faz um produto que é atemporal, que combina com qualquer outra peça, etc, etc. E assim eu entendi, e vocês vão ver que em várias fotos eu estou usando essas peças aqui, tá? Tem branca, tem nude e tal, que essa semana devo ter usado um monte. Então, eu uso quase que todo dia. Fácil de lavar, lava em água fria na máquina ali, não precisa passar um abraço, tá? Super tranquilo. Então, esse é o pilar dela, tá? Tem outras marcas aqui que o pilar é principalmente social. Então, é o artesanato, o bordado, etc., que eu vou agregar algumas peças para trazer visibilidade, por exemplo, para os povos indígenas, etc. Tem marcas que estão focadas só nisso, tá? E isso, eles usam a moda como veículo de comunicação para a realidade de povos que podem ter uma visibilidade mais baixa. Então, esse é o propósito social dessa marca, tá? Então, considerem aonde que vocês vão atuar. Agora, se vocês não estão nem com sustentabilidade econômica, a gente vai ter um problema bem sério. E se tem muita sobra de estoque, é um problema bem sério de sustentabilidade, né? Ou seja, vai sobrar muito produto aí, que vai virar lixo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. As marcas autorais. Vamos falar então das marcas autorais agora para a gente finalizar. As marcas autorais têm muita afinidade com as marcas sustentáveis, né? Que eu já falei que nenhuma marca é 100% sustentável, mas que tem um viés mais focado na sustentabilidade. Todos vocês agora podem ter um viés para a sustentabilidade, mas não adianta falar que o produto é sustentável só porque é de algodão, tá? Não façam isso, por favor, mas demonstrem a sua preocupação com a sustentabilidade, indicando os pontos daquela roupa que você tem que promovem a sustentabilidade. Estudem mais sobre isso. Eu tenho uma playlist toda no meu canal do YouTube só sobre isso, que vocês podem ver, enfim, que provavelmente vai aparecer vídeos de outras pessoas aí falando sobre o assunto. Então reflitam cada peça que você vende, o que ela tem que promove a sustentabilidade, nem que seja uma peça durável, atemporal, etc e tal, tá? A moda autoral, ela trabalha justamente com essa frente, tá? Que é a individualidade das peças. Então, quando você pensa numa marca autoral, você, por definição, não vai ter uma modinha passageira, geralmente, tá? Vai criar um produto novo, então não é porque você fez a peça que ela é autoral, tá? A autoral é que você tem um design realmente único seu, e esses produtos, eles tendem a ter uma atemporalidade maior. Ou seja, as pessoas vão usar essas peças por muito tempo. Muita gente já pode ter tido a experiência de ter comprado um produto de um designer bacana e tal, numa viagem, alguma coisa assim, e que não era de moda, não era tipo tie-dye, sei lá, alguma coisa que tá na tendência agora. Por mais que você possa ter alguma coisa tie-dye ali, isso não é um pecado, mas que você usa por muitos anos. Então, a moda autoral, ela traz um novo olhar que não necessariamente está atrelado às tendências e à modinha atual. E isso, por definição, estende o ciclo de vida desses produtos, tende a ter também um impacto social melhor, porque nesse trabalho autoral vai estar mais envolvida com a equipe da costura, das modelistas, etc. Então tem uma preocupação social maior ali. E uma coisa que acaba pecando um pouco, que eu vejo bastante, vê porque é autoral, acha que então estou salvando o mundo e tal, só que daí tem a parte ambiental, que por mais que o seu produto seja mais atemporal, muita gente que tem marca autoral acaba comprando tecido no varejo, porque faz poucas peças, e aí tem esse problema da sustentabilidade econômica, tem um pânico de vender mais volume, achando que vai perder, né, o marca autoral, vai perder a sua mão. Vou colocar até um vídeo sobre isso no nosso PDF, sobre como escalar moda autoral, tá? Que não é um pecado e é possível, então tem que quebrar essa crença, e meus alunos que têm
moda autoral fazem isso, tá? Mas acabam comprando tecido no varejo, em lojas mesmo de rua, enfim, sem qualquer procedência. Você não sabe de onde que é, quem que é a tecelagem e tal, e muito menos não tem laudos, não tem nenhuma procedência. Muitas vezes são materiais importados da Ásia, não feitos no Brasil, mesmo que sejam feitos no Brasil, você não tem assim um certificado de procedência. Então o melhor a fazer é você ter relações próximas com bons representantes de boas tecelagens, como outra marca que faz parte do Moda de Sucesso Pro, uma marca autoral que eu gosto muito daqui de Curitiba, que se chama Reptilia, e ela trabalha com algumas bases principais da Rossette e da Santa Constância, e ela faz toda a coleção dela em volta daqueles materiais, de modo que ela consegue comprar volume com eles lá e fazer vários modelos diferentes, e que são materiais também ou biodegradáveis ou que têm aí uma pegada de carbono baixa, que tem um tingimento mais consciente, com laudos e etc., que são energias limpas também utilizadas e tudo mais. Então ela usa isso também na comunicação do produto dela. E isso não impede que ela tenha escala, pelo contrário, quando ela escala, ela também ganha aí mais sustentabilidade econômica, e hoje vai muito bem, obrigada. E não mata um leão por dia tendo que fazer um produto só para uma pessoa. Ela já tem vários produtos icônicos, campeões, e isso permite que ela consiga, primeiro, comprar por preços melhores esses materiais e essas tecelagens que desenvolvem essas matérias-primas mais sustentáveis, né? Em qualquer um dos pilares, né? Cada matéria-prima vai ter uma frente que atua mais aí na sustentabilidade. Tem muita gente que não compra. E aí o que acontece? A tecelagem para de produzir. Se ela não vê uma demanda, ela para de fazer. Então, quanto mais a Reptilia está dando certo, quanto mais ela compra, mais a Santa Constância e a Rossette falam, pô, beleza, vou continuar fazendo. Tá? E assim deve ser com vocês, com os nossos consumidores, etc. Tá bom, gente? Deixa eu ver. A gente já estourou nosso tempo aqui, né? Certo? O pessoal contando das peças. Reutilizar é legal, também tenho alunas que, enfim, mesmo que trabalham com poliéster, etc., elas têm modelagens que o quase não gera sobra. Tem outra marca também que é a La Luz aqui de Curitiba também, que ela trabalha com camiseta só com tingimento estampa, com tingimento natural. Então ela treinou uma estamparia aqui de serigrafia para utilizar esses tingimentos que são totalmente biodegradáveis. Então cai por terra de novo aquela, ninguém faz, não tem fornecedor e tal. Se você quer fazer, você aprende como e você ajuda a capacitar as pessoas. Então, esse é o impacto também social dessa empresa que agora faz serigrafia e que ela tem um know-how também de serigrafia com materiais de tinturaria natural. Certo? Isso aí, gente. Oi, Juliano! Que legal que você está aqui! Isso aí, gente. Então, acho que é isso, né, gente? Olha só, eu vou fazer então o nosso PDF, eu espero que gente suficiente solicite lá no meu Instagram, já vou soltar agora o nosso resumo aqui, tá? Da nossa sacada aqui da moda autoral e sustentável, tá? E como conquistar o seu propósito e fechar a conta, tá? Para que você consiga continuar criando seus produtos aí e levando eles para o mundo. Tudo que a gente falou essa semana toda sobre markup, sobre gestão de estoques, etc., ela é totalmente relacionada a isso. Vou terminar só falando a questão de estoques, que me veio à mente agora a Fernanda, da Mínima, lá de Goiânia, que é uma marca de slow fashion, quando a gente fala de estoque, tá? E ela tá também nos relatos lá, vou colocar o relato dela lá, do Moda de Sucesso Pro, lá do concurso, tá na moda fazer o Brasil crescer. E ela ela prefere não trabalhar com estoque. Aliás, tem outras, enfim, tem várias, né, no Moda de Sucesso Pro que tem essa frente. E o que ela fez? Ela pegou os best-sellers dela, então primeiro ela fazia um modelo de cada, né, gastava um tempão e tal, e tinha que matar um leão por dia, porque daí você emplacou um produto, agora tem que reinventar a roda e fazer outro produto aqui, né. E aí a gente começou a fazer o diagnóstico dela, para identificar a velocidade de venda de alguns produtos, etc. E formatos, né, fórmulas de produto, que é o que vocês vão aprender na semana que vem no workshop, que funcionavam para ela, ok? E aí a gente começou a trabalhar com coleções, a coleção cápsula dela, não é uma coleção cápsula agora a de novembro, por exemplo, não. É o guarda-roupa cápsula da marca dela, que ela sempre tem em estoque. Isso é um problema? Absolutamente não. Ela é consultora de estilo também, então o conteúdo dela, se vocês forem no Instagram, deixa eu ver aqui, é o Mínima Oficial
não sei se tem underscore ou não, tá? Tem um M assim preto, tá? Ela vai explicar como usar, um pouco como a Revival também, como usar todos esses produtos do mix dela. Então, as combinações são quase infinitas, e a gente tá falando assim de 5 a 10 produtos que ela tem. Ou seja, a compra de produto dela é igual a Reptilia, é super eficiente, tá? Muito diferente de quem está comprando, eu compro 4 metros de uma coisa aqui, daí eu vou lá e compro 6 metros de outra. Isso é totalmente ineficiente, vai dar sobra, você não sabe se vai emplacar aquela estampa, se você não tiver método de gestão de estoque, tá? E assim ela tem os produtos principais, onde ela tem grade, e ela não precisa ter o produto já cortado pronto, o que é uma grande sacada também do slow fashion. Você tem o produto disponível, você tem estoque da matéria-prima. Só que como você usa essa matéria-prima em mais de um produto, se esse body aqui parar de vender, mas eu tenho outro que é de manga comprida de cote V que está funcionando, no preto, eu migro para lá. É diferente de quando eu já cortei e costurei o produto, que daí é aquele lá. Só tem o P, o pessoal que é G, não consigo fazer crescer tecido do lado lá para transformar ele num G. Então, dessa forma vocês conseguem. Quem faz isso também é a Iná, que é outra aluna minha, é INAA Brand, daqui de Curitiba também, né, a mínima lá de Goiânia, e que ela faz exatamente isso também. Então ela vai desenvolver o produto já sabendo que ela tem estoque da matéria-prima, vai fazer a foto, etc. E à medida que vai tendo demanda, ela já deixa muito claro isso na venda. Somos uma marca de slow fashion, vou produzir esse produto para você. Não vai chegar aí na tua casa amanhã, talvez vai levar 7 dias, tá? Ela tem todo o sistema produtivo dela lá, que assim que ela recebe o pedido, ela já faz o corte e tal. E ela cuida para, obviamente, não botar produtos lá no e-commerce dela que ela não tenha matéria-prima, porque daí ela vai ter um pepino, né? Vai vender a peça e ela não tem matéria-prima. Daí isso até é um problema legal, né? Porque vendeu tem que entregar, tá bom? Então essa é uma outra sacada com relação ao slow fashion que também demanda gestão de estoque. Você tem que ter a gestão da matéria-prima que você vai ter, qual vai ser o seu mix de produtos que você vai apresentar, que vai te dar a melhor escala, para que você consiga escalar tanto a sua venda quanto levar o seu produto para mais pessoas no mundo e ter uma longevidade dessas peças também que vão ser combinadas entre si e, enfim, a gente vai ter menos peças, porém elas têm mais valor agregado, elas são talvez mais caras, elas levam mais tempo para a pessoa receber e as pessoas ficam com aquele produto por muito mais tempo também, tá? Então isso é extremamente importante, tá? Ah, que legal que você tá com a Iná é demais, né? O Juliano conhece, isso aí também, tá? Gente, tem muitas outras coisas que dá pra gente falar, tá? Tem questão do couro, daí do couro ecológico, do nanário ecológico, tem muita coisa pra gente falar, mas não dá tempo. Então, assim, eu tenho uma playlist inteira no meu canal do YouTube, que eu vou colocar pra vocês lá no PDF, tá? E eu tenho um destaque aqui no meu Instagram também, que é de sustentabilidade, que fala várias coisas aí da vida, do dia a dia, que vão agregar para quem está interessado em aprender mais sobre isso. Vejam como é interdisciplinar, como tem assunto para falar, como não é uma coisinha que você faz que resolve tudo. Não basta ser de viscose, de algodão e tá tudo resolvido. Não é assim que funciona, tá? Mas plantem isso na cabeça de vocês para vocês entenderem já o que vocês podem ir colocando em prática para levarem vocês mais conscientes e sabendo o que está acontecendo para que quando essa bomba estoure, vocês não estejam despreparados e saiam correndo achando que é só comprar algodão orgânico e tá tudo resolvido, tá? Porque não é bem assim, não é tão simples assim. Se fosse, tava fácil, não é. Então depende de vários pilares e várias coisas que a gente precisa fazer. E uma delas é a sustentabilidade econômica, que estamos aqui para fazer, gestão de estoques correto, que sobra pouco, que não vira mico, que não vira lixo, que as pessoas usam, tá? Tudo que a gente está aprendendo aqui é diretamente relacionado para a gente ter negócios mais sustentáveis, certo?